Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo coletiva do Dorival. Vamos acompanhar o que ele vai dizer após o empate em Itaquera entre Corinthians 1, São Paulo também 1. Ele acabou revelando que jogadores do Corinthians falaram ali que o São Paulo de fato foi prejudicado no jogo de hoje. Exatamente isso, galera. E também falou sobre a situação de Alexandre Pato. Confira aí a coletiva, deixa o likezão, se inscreva no canal que é importante para nós. Mas antes quero recomendar para vocês a OneXBet, nossa parceira Cupom Teclas. Recomendo para vocês aí a Casa, que é a parceira do Barcelona, e entre os outros clubes importantes da Europa. Recomendo para vocês a partida entre Sport Recife e São Paulo pela Copa do Brasil. Uma excelente cotação na OneXBet. Coloca o cupom Teclas que você vai garantir 100% de bônus no seu primeiro depósito. Só corrigindo o cupom Teclas Esportes, que você vai conseguir lá 100% de bônus com esse novo cupom do Teclas da OneXBet, que tá top demais. Fechou? Vamos embora? Vai lá, Dorival, manda a bola aí. Pra mim fez um bom trabalho hoje, tá, galera? O que impediu o São Paulo da vitória foi exclusivamente aí a arbitragem. Vambora. Jogando com posse de bola, que é o que nós estamos tentando apresentar para a equipe. Fiquei muito satisfeito com tudo que eu vi. Não só também pela troca de passes, trocas em velocidade, tentativas de entrada por dentro, por fora, o gol saindo por uma jogada por fora, outros momentos em jogadas por dentro, todos preocupados com a retomada de bola, a nossa marcação. Logo que perdíamos uma bola, pressionávamos no próprio campo do Corinthians e recuperávamos a maioria delas. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi. Eu acho que está existindo assim uma conscientização de tudo aquilo que nós queremos, gostamos de ver, e é natural que muita coisa ainda falte, mas nós estamos trabalhando para que aceleremos o máximo possível esse processo. Dorival, desde que você chegou, o time hoje melhorou defensivamente, né? Sofre poucos gols. Hoje você conseguiu dominar o adversário com trocas de passes, para que o São Paulo pudesse ser um pouquinho mais agressivo, né, próximo da meta do Cássio, para ter feito o Cássio trabalhar mais. O que falta para esse time ser mais agressivo quando ele chega próximo da meta adversária? Uma troca mais rápida de passes, uma aproximação mais rápida e principalmente algumas infiltrações. Nós estamos começando a entender um pouco mais tudo isso, esse movimento, né? Porque quando você tem um pivô ou quando você tem um jogador que venha para uma parede, você tem que ter naturalmente um jogador que faça um terceiro movimento, né? Primeiro o passe, segundo a parede, terceiro um ataque à última linha. E às vezes isso não tem acontecido. Nos momentos em que nós fizemos, como a passagem do Rafinha, que foi muito bem coordenada, o passe para trás, encontramos ali 2, 3 jogadores em condições de definição. Então eu acho que muita coisa positiva está acontecendo. A equipe está chegando com vários jogadores dentro da área, está jogando de uma maneira segura, temos sempre um cinturão montado à frente da área adversária para retomada ou para buscarmos esse rebote quando ele existe. Não demos possibilidades nenhuma ao Corinthians. Eu acho que isso daí são pontos muito positivos que eu só tenho a enaltecer da equipe, que está buscando executar aquilo que nós estamos propondo, e eu acho que tudo é questão de tempo para que melhoremos um pouco mais e cheguemos aí ao momento que todos queiram. Dorival, tudo bem? O Belmonte agora há pouco falou sobre a questão da arbitragem. Foram 3 lances, né, reclamados pelo São Paulo. O gol anulado do Caleri, depois o pênalti assinalado em cima do Wesley e também um pênalti não marcado por São Paulo, um toque de mão na segunda etapa. Primeiro eu queria saber se você, o que você enxergou desses lances, se você acha que a arbitragem interferiu no resultado do jogo, e segundo, de alguma forma isso pode ter atrapalhado o São Paulo na segunda etapa, já que no fim do primeiro tempo há uma reclamação muito forte dos jogadores em cima da arbitragem? Quando os próprios jogadores da equipe adversária dizem que não foi pênalti, que ele havia se equivocado, eu acho que isso daí resume tudo que foi a partida. A bola do Caleri foi impressionante. Para mim foi lamentável o que aconteceu aqui hoje. Eu fico muito chateado porque a equipe de São Paulo fez por merecer. Podem falar o que for, podem tentar tirar alguma coisa, mas o resumo do jogo é que o São Paulo buscou gol a todo momento, tentou jogar, tentou fazer, poderia ter tido já na primeira etapa uma vantagem considerável pela presença que vinha tendo, pela postura que vinha desenvolvendo, e eu saio daqui
muito chateado porque nós vimos a mesma situação em Fortaleza agora no meio de semana, quando o jogo ficou a nosso caráter, de repente uma expulsão absurda, os mesmos juízes apitando na rodada seguinte e cometendo os mesmos erros. Então, para a gente é muito triste tudo isso. Não condeno ninguém, não é condenar ninguém, mas é apenas lamentar, porque o trabalho vem sendo desenvolvido e apresentado. Agora, pontos importantes têm sido tirados da nossa equipe em razão de algumas falhas que têm acontecido que fogem ao nosso alcance e à nossa condição de poder administrar. Dorival, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Você chegou ao 7º jogo comandando São Paulo. São 3 vitórias e 4 empates. Os empates persistem fora de casa, mas o sistema defensivo começa já a mostrar uma cara, e você já falou sobre a evolução disso. Quanto o ataque acaba te preocupando para uma sequência do São Paulo no Campeonato Brasileiro? Futebol é conjunto, não é ataque e defesa. Para que nós sejamos também uma equipe pouco vazada, o ataque tem participado muito. Então, o que nós temos é que temos também um pouco mais de definições e que as nossas decisões de última bola sejam um pouquinho mais acertadas. O que vem acontecendo, vem sendo muito trabalhado. São Paulo está começando a descobrir uma possibilidade de jogar por dentro, com aproximação, com troca de passe, e eu acho que isso daí tem sido muito bem explorado. Aos poucos a gente vai ganhando uma condição de estar crescendo, né, em cada partida, jogando com mais posse, jogando de uma maneira organizada sempre. Mesmo depois sofremos o gol, não nos abalamos, continuamos com a mesma postura. Então eu acho que isso daí são pontos muito positivos que vêm sendo mostrados e que eu espero que melhoremos ainda mais. A questão de definição é natural, ali é de cada um, é um movimento final, uma percepção, uma antecipação, ou uma jogada em que alguém chame e de repente um fique por trás, como foi o gol, o nosso gol. Mas eu fico muito satisfeito porque é pouco tempo, poucas sessões de trabalho, e mesmo assim está existindo uma integração muito interessante daquilo que está sendo proposto para aquilo que vem sendo desenvolvido e executado em jogos. Dorival, ainda dentro disso, você sente falta de mais opções ofensivas no seu time, principalmente porque tem ainda alguns jogadores importantes no departamento médico, David, Erisson, o próprio Galo também, você sente falta disso? Isso daí é um ponto que infelizmente prejudicou muito, talvez tenha prejudicado muito o trabalho do Rogério e eu sinto também não ter ali alguns jogadores com algumas características, e estamos buscando dentro do elenco. Forçando essa meninada a darem uma resposta ainda mais rápida, tentando acelerar esse tempo, né, de maturação de cada um, para que tenhamos duas equipes, né, competitivas e brigando por espaço. Eu acho que é isso que todos nós queremos. Você vê, no jogo anterior nós tivemos a última linha totalmente mudada e eles deram uma resposta muito positiva, né? E agora voltamos com aqueles jogadores que não atuaram e a equipe manteve a mesma postura, não fosse a infelicidade da arbitragem, com certeza passaríamos mais um jogo aí sem tomarmos um gol. Dorival, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Você conseguiu balancear bem o descanso dos jogadores? Você poupou uma linha quase inteira lá em Fortaleza, 2 ainda entraram no final, mesmo jogadores no meio também. Hoje você já deixou o Alisson mais tempo no banco, colocou no final. Para essa semana, por serem jogos de competições diferentes, e uma delas mata-mata, é possível fazer esse balanceamento também, colocar o time em Recife e outro contra o Vasco no final de semana? Nós vamos ter que pensar, avaliarmos bem. O Alisson teve febre a noite toda, por isso a opção inicial também, além do que ele vem tendo uma sequência muito forte. Mas nós vamos ter que avaliar direito tudo isso para que façamos um grande jogo lá em Recife, um jogo decisivo. Vocês sabem muito bem, né? Não temos margens para erro. E uma coisa que eu gostaria de pontuar, com esse jogo em Recife, são 6 jogos fora de casa e 2 jogos em casa apenas, desde a minha chegada aqui. Então, eu acho que isso daí, para mim, tem um valor muito especial, porque nossa equipe está conseguindo dar uma resposta na maioria dos jogos aí. Tudo isso aí é fruto da dedicação dessa garotada que está disposta a melhorar a cada instante, a cada momento, fazendo com que a gente acredite um pouco mais sempre.
Boa noite. Linkando o futuro com o que aconteceu hoje, depois do primeiro tempo, os lances capitais sobre a questão da arbitragem que você já abordou aconteceram na primeira etapa. Pensando que isso, logo bem próximo do término da primeira etapa, como voltar com cabeça, não só para a partida de hoje, para o segundo tempo que o São Paulo continuou pressionando, mas para a continuidade dos jogos, pensando que no jogo passado teve erro, teve a expulsão do Nestor, nesse jogo teve falha da arbitragem, como falar assim, vou chegar na Ilha do Retiro e não vai ter erro de arbitragem, como colocar essa parte psicológica em calmaria para o São Paulo na continuidade? O erro ele pode acontecer a todo momento, agora a lógica do erro é que não pode se repetir. Por exemplo, a jogada do Caleri, é só terminar a jogada, deixe definir a jogada, como tem acontecido na maioria das vezes, tem impedimentos aí escandalosos e de repente a jogada termina lá na... Então, é essa a intenção que a gente não percebe. Você pode ter o erro, é natural isso daí, somos seres humanos, não vou aqui condenar ninguém pelo erro, mas qual é a lógica? Existe um padrão de arbitragem ou não tem? Assim como em alguns lances capitais, lances de cartões amarelos, lances de faltas que aconteceram dentro da partida. Nem sobre isso aí eu vou falar, mas basicamente é que deixa terminar o lance, depois você verifica se... nós temos o VAR para quê? Ou o VAR hoje não estava trabalhando? O que aconteceu? No lance da saída do Cássio e uma dividida com o próprio jogador do Corinthians, que a bola cairia nos pés de um jogador nosso e foi alterada com o movimento do braço, foi alterado a trajetória da bola. Então, o que está acontecendo? Será que 2 pesos, 2 medidas? Eu não quero acreditar nisso. Então, a gente fica assim, sempre lamentando uma situação, porque pelo que o São Paulo jogou, e eu não gostaria de estar falando de arbitragem, merecia mais do que ninguém esse resultado. Com todo o respeito ao Corinthians, que eu nem preciso falar, ao Vanderlei, ao trabalho e aos jogadores do Corinthians. Mas o São Paulo fez por merecer, buscou dentro de campo o que seria um resultado, por tudo aquilo que foi desenvolvido e executado, muito justo pelo trabalho de toda a equipe. E como manter essa calmaria? Pois é, nós entramos no vestiário e usamos 80% do tempo para tentar abaixar os sinais que a equipe vinha dando, do que propriamente de tentarmos mudar alguma coisa taticamente, passando alguma informação tática. Por quê? Porque estavam realmente exaltados em razão de tudo que vinha acontecendo, que não foi só o lance final do pênalti, infelizmente. Mas é passado e isso aí não é preocupação nossa. Infelizmente, é uma pena porque nos tiraram pontos importantes em 2 rodadas. Dorival, boa noite. O São Paulo jogou hoje pelo Campeonato Brasileiro, joga quarta pela Copa do Brasil, também está vivo na Sul-Americana. Há da parte do clube ou da comissão técnica a priorização de alguns torneios? Não, de forma nenhuma. Não temos que priorizar nada, nós temos que jogar todos. Se um dia formos eliminados, aí é uma contingência. Mas o São Paulo tem que se preocupar com todas as competições. Vamos tentar fazer isso a todo momento, a todo instante. Por isso que eu avisei que aconteceriam algumas mudanças, em razão principalmente de desgaste, e evitarmos mais uma lesão. Nós temos lá hoje, não sei se 9, 10, 11 jogadores no departamento médico. E isso daí é um prejuízo muito grande para todos, principalmente para o São Paulo Futebol Clube. Dorival, você falou algumas respostas atrás sobre procurar na base também algumas opções ofensivas, e hoje você trouxe o Rodriguinho, colocou ele em campo, é o primeiro jogo dele na equipe principal nesse ano, no passado foram 4, então ele tem pouco tempo ainda de jogo no time de cima. Quais as características dele que te agradaram, o que você viu de potencial para ajuste no seu esquema de jogo? Jogador inteligente, muito interessante nos movimentos, tem definição, chega muito bem, tem um bom passe. É natural que eu esteja ainda conhecendo, porque foram poucos trabalhos do Rodrigo até agora com a gente, ele está voltando de uma lesão, foi o primeiro jogador desse grupo de lesionados que esteve à nossa disposição, fez alguns treinos interessantes, está chamando a atenção, de repente passemos a ter aí uma boa opção no momento em que ele esteja totalmente recuperado. Vamos dar tempo ao tempo também para que ele possa continuar apresentando aquilo que ele vem nos mostrando aí em poucos trabalhos.
Boa noite. Muito tem se falado do Alexandre Pato, né? Queria saber do senhor como está sendo o contato do senhor com ele no dia a dia ali no CT e se de repente ele pode ser uma solução para a parte ofensiva. Nós estamos acompanhando a evolução do trabalho do Alexandre. Nós não podemos ter pressa. A diretoria está no mercado, está atenta ao mercado, sabe das condições do Pato, sabe de repente o momento certo para poderem iniciar ali um diálogo, enfim, uma conversa. Está muito bem administrado tudo isso, está nas mãos do Rui, do Belmonte e do Muricy. Agora, com o atleta nós temos quase que um contato diário e a gente vai acompanhando a evolução. Ainda é muito cedo, nós temos que... o Pato, para esse primeiro momento aqui, a gente não tem nem como falar, porque ele ainda está num processo e vai ter uma demora aí para que esteja totalmente recuperado. Eu falo isso fisicamente, né? E até respeitarmos aí os prazos, né, necessários para uma recuperação completa de uma lesão tão grave. Bom, rapaziada, tá aí a coletiva do Dorival, muito sensato, né, o Dorival, gostei que representou o São Paulo, falou da arbitragem aí, não se escondeu, né, às vezes um treinador que chegaria agora poderia se esconder. Olha, confesso pra vocês que o Dorival vem me surpreendendo aí, tô gostando do trabalho inicial dele, o São Paulo não venceu hoje por conta da arbitragem, muito claro isso, acabou revelando que os próprios jogadores do Corinthians, né, confessaram ali que o São Paulo foi de fato prejudicado no jogo. Acabou expondo isso o Dorival Júnior. Falou do Alexandre Pato também, ainda numa fase de preparação física em andamento, está nas mãos da diretoria, dando a entender que de fato está tudo bem encaminhado ali para o jogador ser novamente contratado pelo São Paulo, né, pessoal? E falou do VAR, né? O VAR não está trabalhando hoje, não estava trabalhando hoje o VAR. Então, nessa questão aí, representou bastante o Dorival. E referente, galera, ao lance que ele falou do Caleri, né? Do gol do Caleri anulado. Cara, todo jogo você pega... Tem um impedimento do meio de campo, né? Vocês pegam lá uma jogada do meio de campo, tem impedimento e o bandeirinha não levanta a bandeira. Deixa seguir o jogo. E hoje foi muito estranha a atitude do árbitro. Porque o Caleri estava cabeceando a bola e do nada ele já começou a parar desesperado e nem o Fagner nem o Cássio reclamaram do lance. Então, para você ver que tem juiz que é tendencioso, cara, e o de hoje foi. Nitidamente, se você viu o jogo, você vê que o árbitro foi tendencioso na partida, tá? Pra não falar outra coisa aqui, eu tô muito revoltado, tô puto pra caramba, gravei uma live de intervalo no canal aqui, né, pra repercutir isso, levei o pós-jogo revoltado também no canal. Uma vergonha, gente. Cara, fazia tempo que eu não gravava uma live no intervalo pra ficar puto assim e soltar que tinha que soltar, porque eu tava revoltado aqui, cara. Mas comente aí, galera. Gostei do Dorival, tá? Ah, ele falou do Alisson, tá? Que teve febre e por isso foi reserva no jogo, a gente não sabia. Então o Dorival acabou revelando isso também em coletiva, tá? Vou ficando por aqui, um abração, deixa o like, se inscreva no canal, rumo a 100 mil inscritos. Conto muito com a sua inscrição, fechou? Tamo junto, bom final de semana pra vocês. Aliás, boa semana pra vocês, uma nova semana começando aí. Tamo junto, valeu, galera!